A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa. Nós servimos sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o nosso dia de amanhã, principalmente, né? Vamos aí orientar alguns eleitores que ainda estão perdidos, não sabem o que pode fazer, o que não pode fazer. O que eu? Não posso falar, não posso dizer. Você está me provocando. O voto é secreto, rapaz. Que isso? Mas tudo bem, vamos lá. Antes, porém, eu queria chamar a atenção da nossa polícia militar em Petrópolis. Eu não sei, a gente não vê de noite carro da polícia militar circulando na cidade. A cidade fica aí abandonada, ao léu. E tá certo que não pode prender ninguém no dia de hoje, nem no dia de ontem, né? 48 horas antes das eleições, a não ser em flagrante delito, né? Caso contrário. Mas peraí, a gente tem o direito de dormir, não tem não? Porque aqui não, voltou o inferno aqui pra rua Dr. Nelson de Saerp. Não sei o que aconteceu ontem, que até as 2h30 da manhã não se conseguia dormir, com as motos e com o cano de descarga aberto, acelerando feito uns malucos, débeis mentais. Eu não sei o que está acontecendo. E ninguém dorme. Fica um verdadeiro auê, né? Olha aí a polícia militar, vamos dar uma rondazinha, uma circulada, porque todo mundo tem o direito ao sono tranquilo, né? E assim não está dando para entender, mano. De novo, né? Voltaram a atacar a Nelson de Saerp. Tinham saído lá para 13 de maio, graças a Deus, deixaram a gente em paz aqui, mas assim não dá. Voltou tudo de novo. Né? Então vamos dar uma circulada aí, porque todo mundo tem o direito ao seu descanso, todo mundo que trabalha. Né? A gente trabalha, aqui ninguém vive de Bolsa Família não. Né? Pois é. Então vamos lá, agora vamos começar o nosso programa. Vamos dar bom dia aqui para o juiz aposentado, doutor Fernando Fraguas Esteves, que é advogado na nossa comarca aqui também. Foi professor, e ele com a sua verve. Eu falei bonito, hein? Na frente de juiz a gente tem que falar bonito, né? Então vamos lá, com a sua verve vai nos iluminar aqui, com a sua sapiência, mostrar aqui aos nossos ouvintes o que pode e o que não pode nas eleições. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Imperial. É um prazer estar aqui novamente. Fernando, como você viu o processo eleitoral durante o período da campanha dessas eleições de 2018? Paulo, nós estamos num momento, eu acho que de transição, não é só no Brasil, por causa do pleito que acontece agora, né, no domingo, dia 7, depois se vai se repetir, né, para a presidência e para governadores no dia 28 do mesmo mês, no segundo turno. A gente tem assistido a uma mudança radical de pensamentos e comportamentos no mundo inteiro, né? E você vê essa eleição, esse momento eleitoral que nós estamos vivendo, né? Houve uma quebra de paradigmas, houve, como se fala assim, existem fenômenos novos acontecendo, né? E despontou, o que você vê que despontou no brasileiro, uma coisa que há muitos anos não se vê, e era uma coisa muito bonita que tinha e existia e está guardado no peito de cada um, que é o patriotismo, né? O patriotismo voltou, as pessoas pensam mais no Brasil, os eleitores estão procurando verificar mais a situação de cada candidato individualmente, não estão se preocupando mais, vamos dizer assim, no linguajar mais popular, com o seu próprio umbigo, né? A coisa está indo num âmbito mais social da coisa. Então, eu vejo que esse pleito de 2018, além de
está resgatando, né, a importância do nosso país, que foi tão apagada nesses últimos 14, 15 anos, né, colocada num segundo plano, e a gente tem que saber que a pátria, ela tá no nosso peito, ela está aqui, nós vivemos nela, ela depende da gente, nós dependemos dela. Né? Isso é muito importante, né, Fernando? Muito importante. A conscientização de que nós formamos a pátria realmente. Exatamente. Né? E das nossas decisões depende o futuro das próximas gerações. Sem né? dúvida nenhuma. E o que me deixou muito satisfeito foi exatamente isso vem sendo praticado mais pela juventude, né? E resgatado por nós mais velhos, não que sejamos tão velhos assim. Não, eu pelo menos eu sou da época da Jovem Guarda para cá. Pois é, Roberto Carlos era uma criança, né? Roberto Carlos era uma criança. Era. Então eu vejo o jovem hoje procurando se inteirar dessa situação. E isso eu acho que tem marcado. Agora, há o lado negativo da coisa, né? Você vê que polarizou. Então hoje não se fala mais, né, em centro-direita, centro-esquerda. Hoje o que se mais vê ou é a esquerda ou é a direita. E ou você, se você não é esquerda, você é considerado como extrema direita. Se você não é direita, você é considerado extrema esquerda. Quer dizer, não é por aí. Tá? Eu acho que todos nós temos o direito de opinião e nós temos que ter a paciência de ouvir a opinião de cada um. Eu acho que todo ser humano tem o seu direito de escolha. Lógico, afinal de contas, não vivemos num país democrático. Presume-se, né? Até agora estamos, né? Exatamente. Até agora estamos. Na sua opinião, as redes sociais ajudam ou atrapalham na escolha do voto? Eu acho que foi fundamental, né, complementando até a primeira questão que você colocou aqui, né, essa questão da evolução das redes sociais. Uhum. Né? Obviamente, nós temos ter muito cuidado com aquelas famosas falsas notícias ou fake news. Fake news, né? E a gente sempre aconselha aos amigos, aos filhos, aos netos, olha, verifica se tem fundamento, não vai, né, divulgando, vai repassando isso. Essa campanha teve muito, né? Teve muito fake news, isso aí, infelizmente isso vai acabar, eu tenho certeza. Por causa dessa modificação que nós estamos sofrendo com essa eleição, eu tenho certeza que isso vai acabar. As coisas vão voltar a uma simetria mais consciente de cada um. Eu acredito no povo brasileiro, eu acredito sobretudo na nossa nação. Você vê, a nossa nação tem tudo, não falta nada. Só não sabemos usar isso. Exatamente, e às vezes quando usamos mal. Usamos mal, exatamente isso, entendeu? Então as redes sociais, o que começou realmente todo esse movimento, né, de redes sociais foi aquela questão lá atrás, a coisa de 2 ou 3 anos atrás, se não me engano, 2013, quando se foram para as ruas por causa do aumento das passagens. Isso, vem para a rua. Ou vem para a rua, né? Você vê que ali as coisas começaram a mudar, né? O jovem passou... E não era por 20 centavos, né? Não era por 20 centavos. Os 20 centavos foi aquela gota d'água num copo de água cheio que transbordou e você ouviu da multidão aquela voz, chega. É verdade. Infelizmente, existem as infiltrações. Sim, né? Como tudo, né? De pessoas que não têm interesse na organização, né, no comportamento, na segurança de cada um. E vieram esses blackbusters, nem sei falar. Black box, entendeu? E são os covardes porque eles vestem o rosto com máscaras para que não sejam identificados. Né? Se eles têm o ponto de vista dele, eles que põem a cara a tapa, como todos os jovens ali, colocaram a cara a tapa. Mas essa turma é difícil. São covardes. São covardes mesmo. Ô, Fernando, qual a importância do voto? Ô Paulo, nós vivemos num país democrático, como eu já disse, e que o sufrágio do voto é que vai indicar efetivamente, né, aquelas pessoas que irão nos representar junto, né, ao governo de um modo geral, seja ele federal, estadual, municipal, e a sua, vamos dizer assim, a sua cidadania no exercício desse voto consciente,
é a parcela mais importante para darmos essa virada final de que o Brasil precisa para ocupar o seu espaço num cenário mundial. Então, o voto, já aqui entrando até numa outra questão que eu sei que você colocaria, do voto consciente. Sim, né? sim. Essa parte aí se mistura um pouco, você não pode desassociar uma resposta da outra, né? E o voto consciente para o exercício do voto é uma das coisas mais importantes que cada um de nós, como eleitor, devemos pensar e repensar. A eleição é amanhã. Temos tempo ainda de, no sossego, até do nosso travesseiro na hora de dormir, refletir efetivamente, né? Quem é o candidato que vamos votar? Qual o perfil que eu quero de uma pessoa que vai me ajudar, né, a desenvolver o país, a governar o país? Qual o sistema governamental, qual o sistema econômico, financeiro, social, enfim. Né? A função do presidente, a função do governador, a função dos deputados federais e estaduais, senadores, obviamente, eles estão nesse contexto e eles são os nossos representantes. Exatamente. O voto é como se você, aqui dando um exemplo, é quando você entra no escritório de um advogado e o contrata e a ele você entrega uma procuração para representá-lo em juízo. Exatamente. Até houve aí um certo deputado que disse que não estava lá na Câmara para fazer o que o povo quisesse, que ele não era massa de manobra do povo. Uma ignorância muito grande. Com certeza. Porque ele representa, né, o povo. Exatamente. Então ele não é massa de manobra. Ele é aquela pessoa que fala em nome do povo que o elegeu para isso. Exato. E defende os interesses do povo. Acima de tudo, defende os interesses. Se não faz, deveria fazê-lo. Exatamente. Né? Uma coisa que eu noto, né, e não se divulga muito, não sei porquê. Você tem hoje essa questão normativa da fiscalização desses nossos representantes, sejam eles deputados, senadores ou vereadores. Né? A eles cabe a primeira vigília ao comportamento do prefeito, do governador, do presidente da República. Exatamente. Não cabe a gente ir para a rua, como temos feito, para dizer o que é óbvio, ou seja, aquilo que esses nossos deputados, senadores, representantes legítimos têm obrigação de fazer. Pois é, o grande problema é que esses representantes, depois de eleitos, esquecem da população que os elegeu e não voltam nem para consultá-los. O que eles deveriam de fazer. Eu vou à minha base para saber o que a minha base quer. Mas não, eles se encastelam lá e aí começam a fazer negociatas. Mas é essa mudança que eu estou falando. Eu acho que... Acho que nós vamos ter isso agora, né? Vamos, porque o povo mostrou a força dele. Exatamente. E eles sabem que agora eles devem uma satisfação àqueles que o elegeram. Exato. O que é o direito de votar, Fernando? É o direito de cidadania. Eu acho que eu não tenho mais o que dizer. É o direito de cidadania. Você é um cidadão. É o exercício da sua cidadania mesmo, né? Você tem o direito você tem direitos e obrigações. E o votar é você exatamente expor isso com a escolha consciente daquele que vai dirigir a nossa nação nos próximos 4 anos. Pois é, eu acho que às vezes a gente tem que deixar até um pouco a emoção de lado. Sem dúvida. E votar um pouco mais racional, um pouco mais com a razão, procurando o que é melhor para a gente, né? Não há dúvida. Hoje o jovem se interessa cada vez mais pela política, mas rejeita o sistema partidário. Por que isso, Fernando? Os partidos políticos se desmancharam, tomaram viés ideológicos que a gente não, que o jovem não aceita. O que está acontecendo? Há uma deteriorização do partido político, feita por eles próprios. Porque o partido político vive do próprio político. É ele, né, que sustenta a ideologia daquele partido político, que através dele é que o político vai se eleger. Até porque ninguém que não seja filiado a um partido político pode se candidatar. No Brasil não existe, mesmo que você seja filiado a um partido, né, aquela candidatura individual.
Exato. Não existe. Você tem que ir através de um partido político, ser escolhido numa convenção partidária, ou seja, há todo um processo necessário para tudo isso. O partido político aí tem que funcionar, infelizmente não funciona, mas tem que funcionar como um filtro, né? É o primeiro filtro. Parafraseando a nossa profissão de advogado, o primeiro juiz da causa é o advogado. Exato. Nós não podemos inventar um direito simplesmente para tentar alguma coisa que efetivamente a própria lei não protege. E o partido político funciona dessa forma. Entendeu, Paulo? E o que acontece com o jovem? Ele, através da questão das redes sociais, se formaram grupos. E esse questionamento de situações, sejam ideologias, sejam pensamentos, sejam filosofias, não importa, tá? Eles passaram a disseminar com muita rapidez entre essa garotada. E essa garotada, né, ávida de conhecimento, né, e vamos dizer assim, me desculpem os jovens, com uma certa preguiça de abrir livros, tem hoje a facilidade de respostas imediatas através do seu celular, através do seu computador. Mas que nem sempre, às vezes, são as respostas corretas, mas não com é? certeza. Com certeza. Porque são respostas imediatistas e que você, às vezes, pensa, fala de uma coisa que você não aprofundou o teu conhecimento, aí você está falando bobagem. Exatamente. Eu vou dar 2 exemplos para que a garotada entenda. Veja bem, eu estou com uma dor no ombro, né? Aí você vai lá no Dr. Google, não é isso? Isso. Aquela ferramenta mais sábia, né? Que no nosso tempo eram as enciclopédias, exatamente. A Barça, a Britânica. A Britânica, né? Que você dedilhava. Delta Larousse. Você dedilhava ali horas e horas e horas para aprofundar seu conhecimento. Aí quando você abre né, e a resposta chega, quando você pergunta e a resposta chega, é um manancial de respostas das doenças mais simples às mais terríveis. Exato. Né? Da mesma forma, é o que eu digo hoje, Paulo, essa questão, não, mudando um pouquinho do assunto rapidamente, essa questão da justiça eletrônica, né? Do processo eletrônico, não pode existir. Cada caso é um caso. O juiz tem que ser sensível a atender o advogado. Exatamente. Ele tem que estar com as portas abertas, porque há momentos e há momentos. Pena que isso não acontece. Não acontece, infelizmente. Entendeu? Mas, voltando aqui ao nosso eixo, né? Então, o jovem, através disso, ele criou grupos. Não, aquele se identificou comigo, se identificou com aquele. Quer dizer, eles deixaram de ter aquele viés de aceitar o que um partido diz, né? Para ter a própria posição dele. E isso é muito importante. Uhum. Tá? Essa é a minha visão. E me desculpe os que não pensem assim. Mas nós temos muito partido político no Brasil. Isso é um absurdo. Não, isso é uma coisa assim... Aí sindicato, eu não sei. A quantidade de sindicatos que nós temos, Paulo. Pois é, isso é loucura. Isso é troço de doido. Isso é cabide de emprego. Só é. Aliás, eu acho que algumas coisas realmente nós temos que mudar aqui nesse país urgentemente, no resto do mundo. Não tenha dúvida disso. A reforma partidária é muito importante que ela aconteça. A reforma partidária, tributária, todas elas. Todas elas. Ô Fernando, considerando que nós estamos na véspera das eleições para presidente da República, governadores de estado, senadores, deputados federais e também estaduais ou distritais, no caso distrital em Brasília, gostaria de falar um pouco sobre os trabalhos no dia do pleito. Qual é o papel da mesa receptora? Quem participa dessa mesa? O que é uma mesa receptora? Paulo, se o eleitor, se o cidadão brasileiro, né, soubesse da importância, né, desse momento, nós não teríamos na justiça tanta dificuldade de convocarmos pessoas para que trabalhem nas eleições, nas mesas receptoras, que são os nossos mesários. Né? O critério para a escolha desses mesários é um critério bastante exigente. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ser maior de 18 anos de idade. E leva sempre em consideração dar preferência àquela pessoa que tem uma formação maior, porque lidar com o público, principalmente com um público num momento tão sensível como a eleição, né, como o voto, o dia do voto, a pessoa tem que estar um pouco mais preparada para certas situações, né? Eu tive a oportunidade, nesses meus 20 e tantos anos, né, que eu fui, né, magistrado, tive a honra
de exercer essa profissão. Durante esse período também, durante 18 anos, por aí mais ou menos, eu também fui juiz eleitoral, né? E fiz várias eleições nesses 18 anos. E a gente assiste a coisas inusitadas, a coisas que você, né? Uma vez eu fui chamado a comparecer numa sessão eleitoral porque tinha uma senhora de bastante idosa, beirando seus 90 anos de idade, que queria dizer em quem ela ia votar. Né? Ah, meu Deus do céu. Aí as pessoas, mas o voto não é secreto? O voto é secreto se você quiser que ele seja secreto. A justiça te garante que ninguém o interpele e obrigue a dizer seu voto. Agora, se você quer dizer qual é seu voto, não há impedimento para isso. É lógico que aí eu tive que explicar a ela que dentro da sessão receptora de voto, ela não podia fazer aquilo, porque aquilo poderia ser considerado uma propaganda ilegal. Exatamente. Agora, se ela fosse do lado de fora e gritasse, eu votei em fulano de tal, e fosse embora uma única vez, não há problema nenhum. É lógico. Aí isso não vai invalidar, ou deixar de validar, não há problema nenhum. Agora, voltando à questão da mesa receptora. A mesa receptora, ela é composta geralmente de 5 pessoas, agora me faça a memória. É um presidente, é um primeiro mesário, um segundo mesário, 2 secretários e um suplente. Muito bem. Qual a função de cada um deles dentro dessa mesa receptora? No momento que se abre a urna, e a urna ela se abre às 8 horas da manhã automaticamente, o programa não abre nem 1 minuto antes, nem 1 minuto depois, o programa só abre a urna para a votação às 8 horas. Às 8 horas. Nesse momento tem que estar presente pelo menos 3 representantes de partidos que são os fiscais. Tá? De partidos diferentes, não pode ser do mesmo partido, lógico. Tá? Onde o presidente da mesa, tá, vai efetivamente fazer o quê? Vai apertar a totalização da urna. E ela vai emitir a totalização daquilo que ela possa ter processado dentro dela com relação a cada candidato que ali está. E aí tem que sair zero votos, que é a famosa e conhecida zerésima, né? No meio político, foi emitida a zerésima. A partir daí, a urna está aberta para votação. Perfeito. Então, geralmente, o que acontece? Esse negócio de dizer que tem urna que já vem com 100 votos de fulano, não existe, né? Não existe. Não, isso não existe, não há possibilidade, porque a questão do programa, ele vem direto do TSE, não é do TRE, ele vem do TSE, para cada zona eleitoral, e o juiz eleitoral de cada zona eleitoral, tá, através do que se chama do flashcard, que é um cartão de memória, tá? Ele insere esse cartão em cada urna. Cada urna tem o seu cartão de memória. Certo. Né? Então, se vai existir alguma coisa de violar a urna ou não violar a urna, tenha certeza, não é na urna. Exato, é na apuração. Aí é que mora o problema. Tudo bem. Você poderia explicar um pouco sobre o trabalho do mesário? Sim. Porque é possível que qualquer pessoa atue como mesário no dia da eleição? Não qualquer pessoa. Ela tem que ser previamente escolhida pela Justiça Eleitoral, tá? E há mais ou menos já uns 3 meses anteriores, né, essas pessoas vêm sendo preparadas, né, vem sendo ensinado e reensinado toda a sistemática da votação. Quer dizer, eu não posso passar para pegar qualquer pessoa que passa na rua e vem aqui. E, obviamente, existem aquelas impedidas. Sim. Como candidatos não pode, parentes de candidato não pode, pessoas que têm sentença transitória de julgado não pode, menor de 18 anos não pode, né, maior de 80 anos não pode. Aquele moço de Curitiba não pode. Não, aquele moço de Curitiba não pode. Então, a mesa receptora, tá? O presidente, na verdade, o que ele faz? Ele é aquele que vai fiscalizar tudo o que acontece dentro da sessão. E os mesários são, efetivamente, os auxiliares dele. Os secretários são aqueles que vão elaborar, junto com o presidente, ao final da votação, a ata do que aconteceu ali dentro. Porque tudo que acontece de anormal, o secretário tem que relatar. É feita uma anotação e, ao final disso, todos assinam, os mesários como secretários, o presidente, assinam aquilo para ser remetido à Justiça Eleitoral para invalidar esse ou aquele problema ali dentro.
Tá? Não sei se você vai ter conhecimento disso, mas vou lhe fazer essa pergunta. Se uma urna que você vota dá problema no meio da votação, aí os votos passam a ser através manuais. Isso. Aqueles votos que estão naquela urna vão ser computados ou não? Vão ser computados. Mesmo não que tenha tido problema, não, de forma nenhuma. Até porque, veja só, como é que funciona a urna? A urna ela tem 3 sistemas de memória dentro dela, tá? Que é no próprio flashcard, certo. Tá? A memória física dela, tá? E mais um disco rígido sobressalente, né? Num pendrive hoje, que é... Certo. Que faz a gravação simultânea. Então é impossível que, a não ser que alguém venha ali, taca fogo, joga dentro do em cima e leva embora. Aí é complicado. Fernando, só para a gente encerrar esse bloco, no que se refere ao trabalho de fiscalização no dia da eleição, quem é que pode realizá-lo? Qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode chegar ao presidente da mesa receptora, onde tenha visto alguma irregularidade, e denunciar. E esse presidente da mesa receptora, tá, tem a obrigação de fazer o levantamento imediato, chamar a autoridade policial, se existe algum risco de vida ou de ameaça a alguma pessoa, né? E se tudo isso não consegue, ele imediatamente tem que entrar em contato com o juiz eleitoral para que o juiz compareça naquela sessão para resolver aquele problema. Certo. Qual é o horário definido para a eleição? E quem é que tem preferência na hora do voto? De 8 às 17, a preferência, obviamente, né, que se sobrepõe a qualquer uma, é o idoso acima de 80 anos de idade, depois os acima de 60 anos. Não é o meu caso ainda, não cheguei lá. Grávidas, pessoas com crianças de colo, pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção, entendeu? Até, vamos lá, uma pessoa, por exemplo, que chega, olha, eu sou destro e quebrei o braço, como é que faço? Né? Obviamente essa pessoa tem preferência sobre os demais, se ele realmente estiver numa situação difícil, e, obviamente, aí intercede o presidente da mesa, até porque o cara vai ter que assinar a folha de votação com a mão esquerda, ou então vai usar a impressão digital, e isso vai ser justificado na tal ata que eu falei que o secretário tem que fazer. Ô, Lucas, vamos ao intervalo faturar um pouquinho? Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha, e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Nossa Imperial, estamos de volta com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje estamos entrevistando aqui o ex-juiz Dr. Fernando Fraguas Esteves, professor também, uma vez juiz, sempre juiz, uma vez professor, eternamente professor, né, Fernando? Mas antes de ser juiz, eu fui advogado e voltei a ser. Ah, sim, pois é, isso é importante, né? Ô, Fernando, é permitido boca de urna? Não, de forma nenhuma, não há qualquer possibilidade de se existir. O voto individual é uma coisa, a propaganda individual é uma coisa. O cidadão vai botar, ele pode botar um boné, a camisa do candidato dele, do partido dele, e vir com bandeira, desde que ele se comporte. Desde que ele entre calado e saia calado, tá? Não há problema nenhum. Você pode votar com a camisa do seu candidato. Pois é, porque tem muita gente perguntando sobre isso. Pode ir com camisa do candidato? Sim. Pode. O Tribunal Superior Eleitoral já liberou, não tem problema nenhum. Liberou. Vamos acabar com esse negócio aí que fica nas redes sociais. Pode, não pode, que é melhor não, é melhor. Tem gente que adora criar caso onde não existe. Né? Sim. Ninho de marimbondo em casa de mosca. Eu tenho visto também uma outra colocação, que até recebi um WhatsApp nesse sentido, de que se você for com a camisa, o mesário vai anotar do lado. Isso não existe, é proibido. Exato. O mesário é proibido de fazer isso. Ele é ensinado na folha de votação,
Tá? Não pode ser feita qualquer anotação, a não ser a sua assinatura ou a digital. Só assinatura. Só assinatura. Nada de colocar número, nada disso, não existe. Ali não pode. A não ser que o cara se chame 1, 2, 3 de Oliveira 4. Aí ele não pode fazer nada. Fora disso, não tem nada. É só a assinatura da pessoa e mais nada. Mas essa boca de urna não pode ser feita, não pode ser feita, pode né? Ser feito, não pode ser feito. Você pode ter o seu carro adesivado, desde que não estacione na porta da justiça proximidades de uma sessão eleitoral. Né? E também você não é permitido aquela aglomeração de mais de uma pessoa com a camisa de um candidato ou de um partido próximo à sessão eleitoral. Aí já isso caracteriza. Comitê, né? Já vira um comitêzinho. Né? Porque o que acontece é o seguinte, Paulo, o eleitor, ele é extremamente inventivo. Né? Nós tivemos um problema uma vez foi até quando eu era o juiz eleitoral em Guarapari. E havia toda hora denúncia que estavam fazendo propaganda eleitoral na porta de uma das maiores sessões que tinha em Guarapari, né? E a polícia ia lá e não via nada, e não via, até que eu falei assim, olha, faz o seguinte, tá? Pega um carro descaracterizado, vai com o meu carro, foram até com o meu carro. Peguei 2 policiais que estavam ali apaisando, vai para lá, para e fica olhando, vamos ver o que acontece. Manda a polícia sair de lá, tá? E realmente... Passado uns 15 minutos, eles me telefonam, os policiais, as gargalhadas logo, doutor, descobrimos como é que é feito. Era um candidato, né, chamado Jorge, era candidato a prefeito lá em Guarapari. Então, o que ele fez? Né? Ele pegou 5 meninas, cada uma tinha uma letra do seu nome. Quando tinha uma fila maior para votação, elas se perfilavam uma ao lado da outra e Jorge. Rapaz, brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Sempre dá um jeitinho. Então, né? há esses fatos pitorescos nessa situação, mas boca de urna, propaganda de jeito nenhum. Se for pego, é preso e responde um processo, e a pena pode ser até de 3 anos. Pois é, então é bom as pessoas tomarem cuidado e evitarem qualquer tipo de problema, né? Exato. Lei seca está funcionando? Não, isso já existiu, não existe mais. Não existe mais, né? Tá na consciência de cada Mas também não vai votar bêbado, por favor, né? Aí até o próprio presidente da mesa receptora, né? Ele pode proibir a pessoa de votar. Agora você pode levar uma colinha, não pode? Deve levar a colinha. Vamos ser mais práticos, né, gente? Porque chega lá, tem gente que qual é o número do candidato tal, não sei o quê. Na hora que vai votar, faz favor. Ainda mais nós vamos votar. Né? Deputado estadual, deputado federal. 2 senadores. Exato. Um governador. Um presidente da República. O presidente da República. E ainda temos o plebiscito aqui em Petrópolis. No final ainda tem o plebiscito da chapa 1 e chapa 2. Cada um tem que escolher aquilo que achar melhor. Quer dizer, com relação às charretes. É muita coisa para se votar. Não. Confunde. Faz a colinha, é permitido, não é proibido. Pelo contrário, a Justiça Eleitoral aconselha que se leve essa cola. Exatamente. Vai todo mundo com a colinha pronta. Um outro fato que eu gostaria, se você me permitir colocar aqui. Eu até ensino. É o fato de pessoas que têm uma certa dificuldade, até, né, Parkinson, por exemplo, né? E pode até apertar uma tecla errada e botar num candidato. Essas pessoas peçam autorização, que tenham dificuldade de alguma coisa, até de enxergar, entendeu? Peçam autorização ao presidente, digam quem é a pessoa que ele está indicando para entrar com você na urna, e se acompanha essa pessoa, o presidente vai ficar de longe olhando, e essa pessoa vota para esse eleitor. Então, veja... Tem que ter a autorização do presidente da mesa, né? Tem que ter justificativa para isso. O presidente vai analisar se realmente é fato. Exatamente. Vai fazer algumas perguntas ao eleitor, para saber se realmente ele precisa de ajuda, de auxílio. Porque tem gente que... Já quieto. Fernando, se o eleitor não estiver no domicílio eleitoral no dia da eleição, ele vai ter que justificar a abstenção? Ele tem que justificar. Se ele não justificar no dia, ele tem 30 dias após a eleição para fazer um requerimento ao juiz eleitoral da sessão em que ele está inscrito para fazer essa justificação. Mas ele tem que fazer, senão depois ele vai pagar uma multa. Tá? E aqueles que tiveram tempo ou tiveram orientação, mas esse prazo se encerrou, acho que foi 23 de agosto, né, que é o voto em trânsito. Né? Se você, por exemplo, você é eleitor aqui na sessão de Petrópolis, na 29ª... Zona eleitoral.
mas você trabalha lá numa plataforma, lá em Belém, né? Mas você quer votar em todos os candidatos da sua cidade. Se você tivesse ido ao cartório eleitoral e requerido o voto em trânsito, aí você poderia lá votar nos candidatos daqui. Tá? Num voto separado, voto manual, e isso depois é remetido pela Justiça Eleitoral para a zona eleitoral. Mas isso você previamente teria que estar inscrito, autorizado, e com a autorização do juiz, você então apareceria na zona eleitoral específica, e isso só acontece, esse voto em trânsito, em cidades em que tem mais de 100 mil eleitores, tá? E aí você pode fazer o voto em trânsito. Fora isso, é apenas justificação, tem as urnas de justificação, tá? Ou você tem 30 dias depois para fazer essa justificação. Quer dizer, se ele não votar nem justificar a abstenção, as consequências desse eleitor são... a multa. Se você fizer um concurso público que tem que ter uma certidão da Justiça Eleitoral, você não vai ser classificado. Se houver algum problema numa alfândega, no voo internacional... Renovação de passaporte. Exatamente. Né? Você vai ter problema, né? Então, quer dizer, são circunstâncias que realmente acabam prejudicando a gente, achando que não dá nada, não dá assim. Não, as coisas não são assim. As pessoas no Brasil precisam aprender a ter um pouco mais de responsabilidade com a coisa pública, com o trato da coisa pública, né? E voto não deixa de não ser. Eu sempre costumo dizer que o voto é um direito, é um dever. Nós temos o dever de votar porque nós temos uma obrigação para com o nosso país. E temos o direito de votar porque nós temos a livre escolha daquele que seja o candidato. Eu vou mais além, Paulo, se você me permitir. O voto é um patrimônio seu. Exatamente, inalienável. Né? Exatamente. Que ninguém as pessoas precisam aprender a perder essa mania de vender seus votos. Pelo amor de Deus, né? Isso é uma coisa que não existe. Isso é uma coisa muito importante. Não existe, mas não se aceita. Pois é, porque depois vai reclamar. E não pode reclamar, né? Da mesma forma que aquele candidato comprou o seu voto, ele vai vender o que ele quer. Até a alma lá, não resta dúvida. Eu até conheço uma história de um candidato aí, que o eleitor, ele pagou para o eleitor votar nele. Aí depois ele foi pedir um favor a esse candidato que por acaso foi eleito. Não te devo nada. Ele disse, não, deve sim. O senhor pediu para votar em você, mas eu te paguei, meu filho, não te devo mais nada. Vamos quites. Ué, mas não é verdade? É verdade. Então, existe esse tipo de coisa. Aliás, no folclore da política existe muita coisa, né? Tem história para contar. Tem muita história para contar, né? Igual aquele candidato que... Como vai seu pai? Seu deputado. Meu pai já morreu, há 20 anos. Ele disse, morreu pra você, filho ingrato, pra mim ele permanece vivo. Tem histórias e histórias para serem contadas de candidatos. Bom, Fernando, quais são as consequências para o eleitor que não está em situação regular com a Justiça Eleitoral? Paulo, a questão uma questão irregular é aquele que não votou e não se justificou na eleição passada. Ele está numa situação irregular. Então, ele está impedido de votar. Então, existem aqueles casos, por exemplo, o condenado está impedido de votar. O condenado com sentença transitada em julgado. Né? Tá? Aí muitas pessoas falam assim, então aquele cidadão lá de Curitiba poderia votar, porque ainda não transitou em julgado. Segundo a Constituição, alguns pensamentos só transitam em julgado depois do último recurso examinado. Mas, por uma decisão da mesma Corte Suprema, diz que, assim que um colegiado, né, decide, já tem os efeitos do trânsito em julgado. Não que a sentença não transitou, tem os efeitos, portanto, para efeito de cumprimento de pena. Então, não vota. Não vota. Mas ele poderia votar. Se ali tivesse mais de 20 detentos, porque ele é um detento, né? Naquele presídio 5 estrelas que ele está. Se tivesse mais de 20 detentos que exigissem ou requeressem o juiz eleitoral o juiz eleitoral era obrigado a destacar uma urna lá para dentro para que todos fossem votar. Mas como foi consultado os outros que estão lá também, e ninguém quis fazer isso, então me desculpe, né? A maioria decidiu. Ainda bem. Tá? Não se perde então, nada. a pessoa que tem uma situação irregular com a justiça, né,
ela, obviamente, fica impedida de votar. Lógico. Como pode acontecer, e acontece, muita gente fica aborrecida, e aí é uma questão que nós temos que... Existe uma margem de erro até do próprio computador, de você chegar, às vezes, numa sessão eleitoral, vamos supor... Isso acontece muito quando você transferiu de uma sessão para outra, né? E você fez tudo regularmente na Justiça Eleitoral, e o sistema não processou o seu nome para a listagem. Tá? Você já tem até o título. Você não pode votar porque o seu nome não está na listagem. Então, obviamente, o que vai acontecer? Novamente, o mesário, ou o presidente, ou o secretário da mesa receptora vai anotar o seu nome, tá? Vai estar justificado o seu voto, mas, infelizmente, não será computado o seu voto. Pois é, então, não adianta a pessoa que isso, que eu vou... houve um erro. Acontece. Erros acontecem. Acontece. Você pode explicar a diferença entre voto branco e voto nulo? Vamos lá. Vamos tentar resumir isso, porque senão a gente não sai daqui tão cedo. Veja bem. O voto branco é quando você quer deixar que o quociente eleitoral, que é a soma de todos os votos de cada partido, decida por você. Decida para o aumento do quociente eleitoral daquele partido que vai designar um número de vagas de cada candidato por aquele partido ou coligação. Quer dizer, você votando em branco, esses votos em branco são computados para efeitos de quociente eleitoral. Exatamente. Que besteira que é votar em branco. Com certeza votar em branco. Que asneira é votar em branco. Você está entregando a um resultado... Às vezes é o pior. Do seu voto. Exatamente. Tá? Então, esse é o voto branco. O voto nulo não. O voto nulo é aquele que o cidadão chega na hora de votar, abre lá para votar para deputado, né, que são 5 números, né? E ele bota números completamente diferentes e confirma e vai fazendo isso em todos aqueles que realmente ele quer anular o voto dele. Esse é o voto nulo. Esse também é computado como voto para efeitos de quociente eleitoral. Então, quer dizer, a pessoa indiretamente está deixando na mão todo o sistema de escolher para quem ele vai levar o voto dele. Então, chega a ser, desculpe, né, aqueles que pretendem votar branco, votar nulo, chega a ser uma idiotice. Exatamente. A gente sempre procura dizer isso e ilustrar isso para as pessoas, que votar em branco ou votar nulo é uma bobagem que não tem tamanho. Não é porque possível, Paulo, que numa quantidade de candidatos... Escolhe o menos ruim, pelo amor de Deus. Exatamente, né? Aquele que se aproxima ao seu perfil. Exatamente, mas vote. Não é possível que numa gama de... Hoje, por exemplo, só para presidente da República nós temos 13 candidatos. Exatamente. 13. Não é possível que ninguém chegue próximo ao seu perfil, né? Pode dizer, não, para mim nenhum presta. Tá bom, mas escolhe o menos ruim, porque você votando nulo ou votando em branco, você está prestando um desserviço à democracia. Exatamente. E ao sistema, né? Não, e com essa mini reforma que aconteceu agora em 2015, né, da lei eleitoral, né, ainda tentou, o próprio legislador, né, ele tentou modificar um pouco os fenômenos como Tiririca, como o Meu Nome é Enéas, né? Que arrastavam, porque eles tinham um manancial de votos enorme. Exatamente. Né? Arrastavam uma quantidade. Então, hoje a lei exige que você tenha pelo menos, para você ocupar a vaga, como supor, o partido lá, Celeste, Partido Celeste, muito bem, teve tantos votos, tá? Na soma de todos os todos os candidatos do partido. Até naqueles que votaram na legenda, aquela situação toda. Muito bem. Então você vai fazer 4 cadeiras. Ótimo. Na sistemática anterior, como foram eleitas pessoas na época do Enéas com 250 votos. Exatamente. Tá? Então hoje é exigido que aquele candidato, aquelas 4 vagas, o candidato tenha pelo menos
10% da legenda. Então isso é importante. Não adianta votar na legenda. Não. Tem que escolher um candidato. Aquele voto da legenda não vai servir para absolutamente nada. Nada. Tá. Escolha um candidato. Voto de legenda é jogar o voto fora. Então, desses 4 partidos do Partido Celeste, né, vamos dizer, 4 deputados, se um deles não alcançou os 10%, essa vaga vai para um outro partido onde, né, 5 alcançaram 10% e só tinham 4 vagas. Exatamente. Então, aquele outro partido, usando o voto de legenda do de cá, quer dizer, você está dando ao outro partido o seu voto de legenda. Você Exatamente. não, eu vou votar no partido X, só na legenda. Mas se acontecer isso, o seu voto de legenda pode ir para outro candidato. Exatamente. Então vamos procurar escolher realmente um candidato para deputado estadual, um candidato para deputado estadual, os nossos 2 senadores, porque senão não vai adiantar votar em legenda. Estamos deixando isso bem claro para os nossos ouvintes. Poder pode. Só que eu voto com você. Nulo votar na legenda não vai adiantar de nada. Mas pensa na repercussão. É isso que a gente fala, é essa consciência que eu estou começando a ver no jovem. Ele não está sendo o imediatista, ele está vendo a repercussão do que ele faz, o ato que ele toma, mais à frente. Exatamente. É verdade que esses votos são capazes de anular até a eleição. Isso é besteira, né? Não. Então vamos deixar isso bem claro. Você vai dizer, se todo mundo votar nulo ou votar em branco, vai anular a eleição. Não. Se o cara tiver um voto, está eleito. Acabou. Para o cargo majoritário, acabou. Porque o sistema do Brasil, tá, é exatamente esse, pelo o número de votos válidos. Se tiver um voto válido, acabou. Vai eleger o cara. Exatamente. Vou anular porque aí vai anular. Só quem pode anular uma eleição é o TRE. Exatamente. E através de um procedimento, de um processo eleitoral próprio para isso. Então vamos perder essas coisas bobas que a gente cansa de ver pela internet, que são as bobagens que não têm tamanho, sabe? São os fake news. Os fake news. Ô, Fernando, o que é o voto em trânsito? O voto em trânsito é uma pessoa que normalmente, como eu já tinha explicado aqui, pois é, está fora de sua sessão eleitoral, ele teve a oportunidade de se cadastrar junto à Justiça Eleitoral ou numa embaixada num país no exterior. Pois é. Num país do exterior. Também pode. Que ele então vai aonde está designada pela Justiça Eleitoral a urna própria para isso, né? Ele se apresenta com o título de eleitor dele ou o documento de identidade. Isso é outra coisa importante dizer. Não precisa nem levar o título de eleitor. Basta que você leve um documento de identidade com fotografia. Exatamente. Olha aí, quem perdeu o título, não tem título, não sabe onde está o título, está guardado lá nos quintos dos infernos, não se lembra mais onde colocou? Tem problema. Você sabe onde você vai? Leva a tua carteirinha de identidade com foto e pode votar. A carteira de identidade. Porque nem porque levando o título você tem que levar a carteira de identidade isso é com foto, né? Por que não botaram a foto no título, né? Pois é. Mais fácil. Pois é. Coisas do Brasil. Coisas do Brasil. Então o voto em trânsito são essas pessoas que estão fora de sua sessão eleitoral, que têm o direito de exercer o seu direito de voto. Exatamente. As pessoas que estão no exterior, portanto, votam, não tem problema nenhum. Sim, votam no consulado, vai lá, vota. Exatamente. E os votos chegam direitinho aqui, não tem problema nenhum. Não. Ainda mais com o sistema eletrônico hoje. Hoje é tudo rápido, né? É imediato. Ô, Fernando, o que é permitido no dia da eleição? No dia da eleição é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político? É possível, desde que não seja dentro da sessão eleitoral. Certo. Da coligação ou do candidato também? Também. Deixa eu explicar. Dentro da sessão eleitoral, então onde está a urna? Não. É no prédio onde está a sessão eleitoral. Porque é muito comum nós pegarmos a sessão, por exemplo, que eu voto, né? Tem lá dentro umas 6 ou 7 mesas receptoras. Tá? Eu estou ali no pátio do colégio, geralmente em colégios, né? Eu estou no pátio, eu posso manifestar. Não pode. Não pode. Dentro do prédio onde tem as sessões eleitorais, não pode. Você tem que ser do lado de fora. E manifestação individual. E silenciosa.
Né? Essa manifestação pode ser pelo uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos, né? Pode. Agora, é crime eleitoral a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos no dia da eleição, não é? Isso se você levar em consideração a massificação, ou seja, uma aglomeração fazendo esse tipo, ou o próprio candidato colocar alto-falantes, amplificadores, som, promoção, comício, carreata no dia da eleição, não pode. Não pode, né? De jeito nenhum. Isso não é permitido realmente. Não. Tem que deixar o eleitor livre naquele momento para que ele dê o voto de consciência. E eu volto a dizer aqui para os nossos ouvintes, pode usar a camiseta do candidato, não tem problema, porque todo mundo fica perguntando sobre isso. Mas não vai marido, mulher e 3 filhos junto com a mesma camiseta, não, que é considerado propaganda. Bom, aí não resta dúvida. Vota em horários separados. Então. Para evitar problemas, né? Porque a gente sempre tem esse tipo de coisa também. E vamos evitar problemas, né? Fazer uma eleição tranquila, sem problema nenhum. Desculpa, Petrópolis, as coisas são mais cordatas, né? Sim. Graças a Deus, Petrópolis tem um nível de cultura bem maior. Desculpa aí os ouvintes, mas eu estou ainda com o resquício do resfriado e a tosse de vez em quando bate. Coisas de petropolitano. Exatamente. Quer dizer, as pessoas vão tentar fazer uma eleição tranquila. Acho que essa eleição é mais tranquila do que a eleição quando é municipal, não é? É muito mais tranquila. A gente, quando nós fazemos o pleito de eleições municipais, realmente há um trabalho dobrado por parte da Justiça Eleitoral. Porque a coisa está ali na sua terra, está ali, a disputa é interna, entendeu? E fica realmente muito difícil. Você não sabe os absurdos que a gente ouve, que a gente vê, que a gente tenta evitar o máximo possível para que tudo corra. Fernando, para finalizar, o que é um plebiscito? Porque as pessoas estão aí ouvindo falar desse negócio de plebiscito aí das charretes, né? Vamos resumir isso rapidinho. É quando existe um projeto de lei que antes de ser votado, né, na Câmara ou na Assembleia ou vamos dizer, no Congresso Nacional, eles põem aquele assunto ao público para que ele manifeste se ele é contra ou a favor. Né? Então, o plebiscito, você vota sim, é a favor, não é? Sim. Chapa 1 é a favor. A favor. De manter as charretes. O 2 é contra, não é isso? Isso aí. Então é para nós... Atração animal, exato. Não é para terminar com as charretes, atração animal. Exatamente. Diferente do referendo, que o referendo é posterior. Apresenta-se o projeto e depois se coloca a população para aprovar se ela concordou ou não com aquele projeto. Certo. Então eu acho que nossos ouvintes ficaram bem esclarecidos a respeito do nosso pleito que vai acontecer amanhã. E eu quero deixar os nossos microfones, Fernando, para a sua despedida e para os seus últimos argumentos aí que você queira colocar. Não, eu só quero agradecer, pedir a todos que façam, né, uma eleição com calma, que exerçam o seu voto consciente, que você tenha paz no coração, que você tenha a pátria na sua cabeça, porque isso é muito importante, né? A pátria é nossa, ela não é de ninguém, nós não temos que pisar sobre ela. Então, o seu voto, que é o seu patrimônio, como disse o Paulo muito bem, inalienável, tá? É importante para que essa pátria possa cada vez mais crescer e trazer para você, né? E trazer para a população, tá? Os benefícios sociais de tudo aquilo que a gente desenvolve dentro do nosso país. Então, Paulo, obrigado pela oportunidade. Obrigado, desculpe se eu não atendi longe disso. Talvez não tenha feito entender em determinadas situações. Não, mas foi perfeito, foi muito didático. Mas, de qualquer forma, agradeço à Rádio Imperial mais essa oportunidade e a você, que é um grande amigo da gente. Eu que agradeço a sua disponibilidade, sair da sua tranquilidade do lar num sábado de manhã para vir aqui. Eu acho que a gente tem um dever
de esclarecer a nossa população, nós temos uma parcela também de responsabilidade nisso. Com certeza. Teve um ouvinte aqui que ligou perguntando que ela perdeu a carteira de identidade, foi assaltada, perdeu a carteira de identidade e o título de eleitor. Se ela poderia votar com a carteira profissional. Pode. A carteira profissional é um documento de identidade também. Ela tem foto, não tem problema nenhum, tá? Desde que ela tenha foto, não tem problema nenhum. Passaporte, qualquer documento que tem, hein? CNH. É carteira de motorista, qualquer documento que tenha identificação com foto, você pode. A carteira de identidade profissional do advogado, do engenheiro, do médico. Exatamente. Aliás, eu só uso a minha de advogado. A minha carteira de identidade não sei nem onde está. Muito bem. Então vamos lá. Quero agradecer aos nossos ouvintes e antes, porém, quero deixar uma mensagem aqui para todos os nossos ouvintes. O voto, ou sufrágio, como também é conhecido, é um dos principais instrumentos utilizados para eleições de representantes políticos ou para tomar decisões políticas, em espaços em que há consulta popular para isso, como nos casos dos referendos ou plebiscitos. Através do voto, é possível ao eleitor e ao cidadão escolher entre um leque de opções previamente estabelecido uma pessoa que o representará em algumas das instituições políticas por um período determinado. Essa escolha na forma ideal deve ser feita com consciência política e após uma análise das propostas do candidato e de sua viabilidade de aplicação, além do histórico pessoal e político do candidato. É através do voto que o cidadão exerce o poder de livre escolha daqueles que o representarão na administração pública, bem como na aprovação de leis e fiscalização do Poder Executivo. A Constituição Federal de 88 assegura os direitos dos cidadãos e faz da cidadania a manifestação mais nobre do princípio democrático, sendo que esse se faz com a participação do povo, responsável não apenas por eleger seus representantes, mas também por fiscalizá-los e lutar por seus direitos, com a consciência de que um país só se torna desenvolvido e próspero quando os direitos são garantidos a todos os membros da sociedade. Eu quero deixar aqui um abraço a todos os nossos ouvintes, a Norinda, Nair, Marilene, Olívia do Centenário, Hilário, Luísa da Rua Tereza, a Conceição do Retiro, a Olívia Vendon, a nossa companheira Eunice, ao José Roberto Gabrich, ao Haroldo Wilson e a todos os nossos ouvintes, Maria da Glória Manso, da 24 de maio, agradecer a atenção de todos esses nossos ouvintes, principalmente, em particular, e a todos os nossos ouvintes, e desejar um feliz pleito amanhã, uma eleição calma e tranquila, porque, afinal, nós temos o Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Bom voto a todos!